Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente tem um convidado e, em tese, como ele é um cara que gosta do caótico, do caos com a ordem, em tese, que a gente possa falar de aprendizagem, propósito e espiritualidade, mas vamos nos abrir ao mistério e deixar fluir aqui o nosso espaço. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Queria te dar as boas-vindas, agradecer a tua presença, Murilo, e como é que você chega aqui para esse nosso papo? Quem é você, para quem está te ouvindo pela primeira vez e não te conhece? Eu chego animado e grato, porque a gente tentou uma semana atrás gravar e deu alguns problemas e a gente acabou adiando para essa semana agora, e aí eu me sinto agora grato, porque é como se a gente tivesse subido uma espiral de intimidade, mesmo sem a gente ter se falado durante essa semana, mas só o fato de ter tentado gravar e deu pau, e é como se ali os nossos campos se sintonizaram, e nessa semana que a gente não se falou, a gente estava se falando telepaticamente, estava dando tempo para sintonizar no invisível. Então eu me sinto grato por ter dado pau da outra vez. É muito legal isso que você está falando, e você estava falando isso, né? Apesar da gente não ter se falado, a gente se falou, né? Porque você estava contando que você ficou investigando e fala, pô, por que não deu? Eu fiz a mesma coisa, né? A vida, quando vai dando esses sinais, em vez de... Eu gosto muito dessa ideia que toda vez que você briga com a realidade, só tem uma certeza, você vai perder, né? Então, de alguma forma, investigar as motivações, eu sinto exatamente a mesma coisa, é um espaço para os nossos campos se encontrarem com mais profundidade, intimidade, para a nossa conversa tá a serviço. Então, que bom que deu errado. É isso. Aqui, ó, eu tenho essa tatuagem aqui, Tudo é Perfeito, que muitas pessoas quando vê minha tatuagem, que quem tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas acredite que há uma grande tatuagem no meu braço ou antebraço aqui. Isso aqui é o... Antebraço. Antebraço, né? E tudo é perfeito, que muitas pessoas não entendem que o tudo é perfeito não significa que tudo é gostosinho, legal, agradável, confortável, fofinho, e é o que eu queria. Tudo é perfeito porque é o que é. Se está acontecendo é o que é, entendeu? É o que é é isso aí. E que contém alguma aprendizagem. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, contém uma aprendizagem. Aí o desafio é a gente estar bem para poder colher essa aprendizagem que está contida, seja qual for a situação. Você sabe que você está falando disso, e a gente um pouquinho antes aqui estava falando do Teilhard de Chardin, né, que é esse mestre, padre jesuíta, que teve esse desafio enorme. Tudo que ele escreveu, né, ele era paleontólogo e padre, e ele começou a sacar que o criacionismo não tinha nada a ver com as descobertas paleontológicas dele. E aí ele vai entrando nesse processo profundo de reflexão e de entender o processo evolutivo, e ele nunca se desvinculou, apesar disso, do cristianismo. Ele falava no ponto ômega, que é o ponto da evolução, quando a gente volta para casa, que a gente volta para esse colo crístico. Eu li a biografia dele, e esse insight ele tem, esse insight da beleza da evolução acontecendo, como ela é, na trincheira da Primeira Guerra. Ele foi capelão na Primeira Guerra, então os alemães se matando com os franceses, ele tem esse insight da beleza e do colo crístico, que tem muito a ver com o que você está falando. Você falou do ponto ômega, eu não conhecia esse conceito. Ponto ômega o Chardin fala? Ponto ômega, ele fala que nosso desafio, né, que o impulso evolutivo é um impulso amoroso, que é um impulso erótico, de voltar para casa. E a casa é esse colo crístico que é eterno, infinito e amoroso, de acolhimento. Eu sempre tive uma coisa assim, desde adolescente, de sentir assim
hoje em dia eu interpreto como uma sensibilidade para sentir o campo coletivo, que isso se manifesta em antecipar tendências, né? Ou criar as tendências, né? E as pessoas me perguntam muito, o que é que tu acha agora que as tendências para não sei o que, me perguntam muito isso, sempre. E aí, eu para resumir, eu falo assim, só tem uma tendência, só existe uma tendência, todas são derivadas, a única tendência é voltar para casa. Boa. É a única tendência. E aí você pode entender voltar para casa como voltar para o natural. E voltar para o natural não é, vamos morar agora na selva. Não. Voltar para o natural tendo integrado tudo que a gente aprendeu de artificial que é desejável integrar ao natural, né? Então você volta ao natural trazendo tudo tecnológico e artificial, e esse natural não é só a nível de ambiente físico, morar no campo, também, né? Você tá aí morando mais na natureza, eu tô aqui em Cotia, no meio da natureza, mas o natural também é a sua natureza interna, a sua verdade, a essência, que é o único caminho que eu conheço que é sustentável, né? A sustentabilidade do ser, porque se você tiver numa missão não trazendo a sua verdade, uma hora vai dar pau, uma hora vai doer, uma hora você não vai aguentar. Vai dar pau. E a gente tem um padrão no mundo dos negócios, né, empreendedor, que é o padrão de, não, as oportunidades, né? Eita, tem que ver as oportunidades. Quais são as oportunidades? Quais são as tendências? E é sempre para fora. E aí você acaba sendo movido pelo externo, que vira um meio que oportunismo, que não dá match com a sua verdade, com a natureza interna, aí daqui a 1 ano ou 20 anos, crash, dá pau. Cara, isso que você está falando para mim é uma das coisas mais importantes, tudo que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, eu acredito demais que o movimento, o Ken Wilber, né, que é um cara que eu gosto muito, ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz assim, só tem uma saída, e ela é para dentro. Porque para mim o pior desastre socioambiental, espiritual do nosso tempo é as pessoas terem tanta coisa mal resolvida internamente, e tanta dor, e serem incapazes de se olhar, e aí ficar projetando fora, querer resolver, que o relacionamento vai resolver, que o trabalho vai resolver, que o propósito vai resolver, que o guru vai resolver, e aí só vai produzindo mais dor e mais sofrimento, né? Como é que você se relaciona aí com o seu processo de ecologia interna? E talvez já emendando, quando a gente, né, um pouco quando eu fui me preparando para a nossa conversa, deu para ver vários Murilos, né, ao longo dos últimos 15 anos aí. E acho que a pergunta é, o que é esse processo de transformação permanente que dá para sentir que você vem fazendo? E o que permanece? O que é essencial, que é mais perene ao longo desse teu processo, Murilo? Maravilhoso. Eu venho realmente desde os 14 anos de idade que comecei a trabalhar com internet lá, no começo da internet, e eu venho passando por várias reinvenções, várias vidas assim. Cada transformação, cada reinvenção, ela foi bem diferente da outra, o nível de consciência em cada reinvenção, né? Algumas motivadas por dor, outras por amor, outras conscientes, outras mais inconscientes, foram variado. Agora, o que tem de comum, que foi a tua pergunta, o que fica, talvez o que tem de comum em todas é o Murilo como comunicador, um mensageiro, como a tecnologia do verbo, né? Das tecnologias nativas, naturais, a tecnologia do verbo é a que sempre está presente, né? Eu com 14 anos eu ia para São Paulo dar palestra na Condex, aquela feira de informática, né, que tinha lá. A Sun Microsystems me pagava para eu ir lá com 14 anos falar o que era internet. Eu fui no Jô Soares também, ele dava palestra no Sebrae, então aí escrevi livro com 16 sobre internet. Então sempre foi a comunicação, o verbo, né? E outro padrão que eu acho que tem é o padrão de, como eu falei antes, de sentir no campo movimentos coletivos, né, que a gente pode chamar de tendências. Claro, cada vez eu percebo mais consciente isso, mas eu sempre senti. E esse impulso empreendedor de entrar nas coisas, alguns diriam até antes do tempo, mas qual é o tempo, né, de entrar, né?
Porque as pessoas falam antes do tempo, porque muitas vezes, por exemplo, eu criei em 99 um negócio para pedir comida pela internet. Via pager, bip e fax, porque não tinha SMS ainda. O Peça Comida, a gente captou $1 milhão. Eu saí da escola, do colégio, no primeiro ano do ensino médio, captei $1 milhão. Na época, dólar era bem pareado com real, mas foi dólar, mas era pareado. Empresários pernambucanos, e a gente criou isso aí com 16 a 17 anos. Peça Comida lançou e tal, mas deu pau porque o pager quebrou, o fax não funcionava direito, não tinha o SMS. 2 anos depois, já daria. Aí o pessoal falou assim, mas você é real time. Mas o que é? Por que é real time? Isso parte da premissa que o único sucesso era se eu tivesse criado o iFood e ficado milionário? Será? Será que não era, o sucesso não era não continuar naquela hora para que abrisse o meu caminho para outra jornada que me levou até agora, ter a minha mulher e os meus filhos do jeito que é, e tá aqui agora com você? Quem disse que a jornada de ter virado o iFood e ter virado bilionário é a jornada certa? Isso parte da premissa que o único indicador de sucesso é o quê? É o crescimento de tamanho, de dinheiro e de valuation, né? Esse é o único indicador, né? Então, mas dá para se dizer que eu sempre antecipei coisas desde a internet, eu fui um dos primeiros a entrar. Peça Comida, stand-up comedy no Brasil, eu fui um dos primeiros do Brasil, stand-up, até movimento de podcast, né, assim, não que eu fui um dos primeiros, mas em 2016 eu tinha podcast com 3 milhões de views por ano, em 2016, né, de ouvintes, né, e aí também de curso online, de ir pra NASA, Singularity, enfim, então eu vejo esse padrão de ser um iniciador, um abridor de caminho, mas que tem um padrão de não dar continuidade, mas que vem de um lugar pra mim, não de um lugar de porra, eu não dou continuidade, eu sou um bosta que não tem consistência, mas não, vem do lugar de eu sou um iniciador, que abro caminhos. E aí um amigo meu falou, porra Murilo, tu começas a fazer curso de criatividade, ninguém falava de criatividade, tu começou lá em 2014, 13, criatividade, as empresas gostaram, aí tu fez palestra, montou curso, bombou, aí depois que esse negócio, todo mundo começou a aceitar que criatividade é algo aprendível, né? Aí agora tu para o curso, bota de graça, sai, pô, aí agora vem os outros, eu falei, pois é isso, agora vem os outros, e tá tudo bem. É o que é. O que você sente que dessa... Porque eu gosto muito dessa ideia de que a gente forma essa... E quando eu vou te ouvindo aqui, tentando colocar nas minhas palavras, você é um grande tradutor. É como se você trouxesse a valor presente o futuro potencial que está disponível ali, né? Você trouxesse aqui numa linguagem que pode ser entendida pelas pessoas. Então, você é um grande tradutor de viver entre um tempo futuro potencial e possível e ajudar ele a emergir nesse momento, abrir portas para esse futuro. Ressoa. O quanto você sente que é uma coisa de alma embarcada e o quanto você sente que teve influência pais, irmãos, primeira infância, ou seja, quando você olha para isso aí, bolo de muitos ingredientes, como é que você sente que foi forjando essas características? É complexo, né? Então, eu acho que a resposta é todos juntos, né? Eu acho que tem uma questão de alma embarcada, né? Eu sinto que tem uma coisa assim a minha alma, ela vem em missões parecidas, né? De alguma forma. E ao mesmo tempo, também, né? Como parte da missão, eu diria que a minha alma também escolheu um contexto, um lar que permitisse isso acontecer. Então, meus pais são... Imagina, né? Imagina você largar a escola, não é a faculdade, é o colégio. No primeiro ano do ensino médio, né? Do científico que chamava, né? Em 1999... com o papo de eu vou empreender na internet. Teus pais fazem o quê, Murilo? Os meus pais são funcionários públicos, os dois, médica, minha mãe, funcionária pública, e meu pai, auditor da Fazenda, mas eles
sempre deixaram um caminho muito livre. O meu pai é meio maluco assim, né? Tipo assim, meu pai é aquele que apoia tudo. Então fala assim, pai, tô pensando em sair da escola para montar um negócio de internet. Aí ele pausa assim 10 segundos e fala, é mesmo, né, Lilo? Escola não presta não, né? Internet é um negócio bom, tá crescendo a internet, né? O negócio que o pessoal fala internet aí, né? É mesmo, a escola é uma besteirada, a escola... Aí se eu faço o movimento, ele apoia. Aí se um ano depois eu falo, pai, internet deu ruim aqui, vou voltar pra escola. Aí ele dá 10 segundos, é mesmo, né, Lilo? Escola é importante, né? Internet é um negócio que ninguém sabe o que é direito de internet, né? Então acho que a escola é um negócio importante. Depois você vê aí, né? Aí eu tava lá, aí eu depois que eu tive esse negócio de peça comida, né, tipo iFood, deu pau, perdeu o investimento todo, eu voltei a trabalhar com internet, mas prestação de serviço, fazer site. Empresa de fazer site, que era uma coisa pioneira também lá em Recife. Aí tinha lá, chegou a ter 40 funcionários lá, uma empresa bacana. Chega um momento eu falo, pai, depois de 7 anos na empresa, pai, vou largar tudo porque eu vou contar piada agora. 10 segundos ele... É mesmo, né, Lilo? Piada é bom, né? Quem não gosta de piada, né? Rir é bom, né? Piada é bom, é mesmo. Você tem um jeito bom pra piada. Acho que é uma boa ideia. Sabe? Ele fala assim, né? Mas eu demorei muito tempo para reconhecer a importância da minha mãe também, trazendo a compensação, porque o meu pai também é muito exagerado. Então, a minha mãe foi muito importante segurando essa onda. Então, respondendo a sua pergunta, eu sinto que tem sinto muito que tem uma missão de alma, assim, envolvendo verbo, comunicação, envolvendo, como você descreveu, trazer para o valor presente possíveis timelines, potenciais futuras, e, ao mesmo tempo, um contexto que permitiu isso, facilitou, né? Sim, sim. E aí, nessa visão, né, eu gosto muito desse tema do propósito e acredito muito que a gente vem... Eu tinha um médium espírita que eu era muito próximo e ele falava, cara, se você nasceu nesse planeta, grande coisa você não é, né? Então não me venha com essa, não, porque... E aí, se der conta de limpar a própria fralda, já tá bom demais, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, né, de que, obviamente, a gente está num planeta com tanto desafio e tem o desafio kármico, um desafio de resgate, onde a gente traz aí o potencial, né, traz essa força, então, né, do que você está descrevendo aí como força, essa capacidade de... vira um dom e uma maldição ao mesmo tempo, né, de você estar à frente, em tese, né, à frente do tempo e ao mesmo tempo vivendo coisas que você sente que já poderiam estar prontas, né? E ao mesmo tempo resgates para fazer, né? Quando você pensa nisso, né, como informar o seu propósito, onde é que você sente que a força, o potencial do teu propósito, e onde é que você sente que estão as tuas áreas de desafio, de aprendizado nessa vida? Eu acho que um dos desafios, família, essa questão de honra ancestral, né? Sinto que meus ancestrais, assim, tem linhagens que não foram olhadas, né? Alguns personagens aí que foram excluídos sistemicamente. Então sinto que existe um processo de inclusão, de olhar, de pai e mãe e de família em geral, que é um processo que eu venho trabalhando bastante nos últimos anos. Um grande desafio é sempre foi para mim o tirar o barulho. Eu diria que a minha jornada recente é a jornada de tiração do barulho, ou de redução do barulho. Então, venho de uma família assim, muito comunicadora, várias coisas, mas assim, com barulho mental, com muitas coisas, e que muitas vezes se perde no excesso de coisas, no excesso de criatividade, de ideias. Então, e aí perde foco. Então, foi sempre um desafio para mim. De 2 anos para cá, eu diria que a minha jornada é a jornada de silenciamento. Seria o U, né? De ir para o U lá, de ir para a base do U, de tirar, que é uma coisa que ninguém conseguiria me convencer há 5 anos atrás, que a evolução pode vir através do tirar. Ninguém ia me convencer que um processo de evolução viria do tirar, porque eu estava na premissa que é um padrão
de grande parte da humanidade, de que sempre é adicionar. Mais coisas, mais conhecimento, mais coisas. Então, não seria impossível me convencer há 5 anos que tinha que tirar. Mas entrou na minha vida através de meditação, através da própria teoria U e de parceiros que me influenciaram e de entender que somos canal, né? E que a gente precisa silenciar a interferência mental para poder acessar o walkie-talkie do coração, né? Que é o walkie-talkie com a noosfera, né? Com essa inteligência. Uhum. Eu acho que eu fui sempre meio propício a vícios. Então, sempre fui de beber muito, assim, álcool. Não sei se enquadraria como um alcoolismo, assim, né? Numa escala, assim, mas de beber, assim, sabe? Todo dia e pelo menos 2 vezes na semana ficar bêbado, completamente bêbado. Então, isso perdurou durante 25 anos. E nesse período, teve uns 10 anos de cigarro, teve 15 anos de maconha. Eu sempre me senti, assim, propício a vícios. Uma coisa de vício, hoje em dia eu não bebo, não fumo maconha nem cigarro, nada. Foi um grande desafio da minha vida, principalmente a maconha, tirar, porque eu tinha criado uma dependência criativa até, e condicionamento, né? Hábito, né? Vira um hábito, né? Que você... Sim. E como foi importante para mim, me trouxe clareza, me trouxe, enfim. A primeira vez que eu estava olhando para as coisas para preparar aqui para a nossa conversa, me chamou muita atenção a história do espaço e do vazio e do silêncio e do silenciar, né? Que é um dos desafios meus também nessa vida, né? Eu tenho uma coisa do fazer, assim, de estar em atividade. E para mim, né, um dos caras que eu te falei aí que eu admiro, que é o Almas, que faz esse processo de investigação, ele convida para fazer esse processo de investigação sem você questionar o que está emergindo. Então, quando eu entro bem fundo nesse espaço do vazio e do silêncio, ao mesmo tempo que eu encontro profundidade, eu tenho de atravessar um primeiro obstáculo muito grande, que é um sentimento enorme de desamparo que eu tenho, e que ele não é só dessa vida, ele é de alma, sabe? De encostar num lugar muito profundo, é mais que solidão, é um desamparo, é como estar num lugar muito escuro, e atravessar essa noite escura da alma tem sempre sido um desafio, né? Então, acho que a pergunta que eu tenho para você, ao longo desses últimos 2 anos, quando você, e principalmente aí você tem uma coisa que é a história do vício, que está ligada a questões, né, de exclusão, como você falou. Como é que tem sido a viagem aí pela noite escura da sua alma? Quando você entra o espaço e o vazio, quais são os demônios que você encontra? Uma coisa que eu me deparei foi a questão que tem a ver com minha mãe, com minha esposa, mas a questão do feminino. Foi inclusive no ritual do ayahuasca que eu tive, assim, essa revelação, digamos assim, de como se a força feminina se apresentasse para mim dizendo, não sei a palavra, jogando na cara, mas mostrando quem é ela e como eu nunca entendi ela, né? Representado pela minha mãe, também pela minha mulher, e me mostrando como eu, em forma inconsciente, não permiti que essa força se manifestasse ao meu redor, né? Desde coisas simples, né? De não ouvir a minha esposa, né? Intuições dela e menosprezar, né? Do tipo, você não entende de negócio, fica dando pitaco. Até também em relação à minha mãe, né? Basicamente não ouvir o sentir feminino, eu diria que é o resumo. Uma coisa que eu me deparei nessa jornada, me deparo com uma atenção, uma vigilância, uma autoobservação sobre humildade, arrogância, né? Porque essa
sensibilidade, sentir o campo, perceber tendências, ela é uma sensibilidade, ela não é uma certeza, né? Senão não seria certesidade, não seria sensibilidade. Então, não tem verdades, né? Tem uma sensibilidade de perceber, de achar isso, achar aquilo, mas que é muito fácil se escorregar para eu sei de tudo e sou dono, porque não sei o quê, olha o meu track record, olha aqui, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esse olhar também de sempre tentar silenciar, né, e esvaziar para tirar qualquer interferências mentais, de preferências. É louco, né? Porque eu tenho uma coisa assim de que eu tenho 38 anos, faz mais de 20 anos que eu escuto pessoas agradecerem a mim e me elogiarem loucamente por 10 motivos diferentes, totalmente diferentes em 25 anos, sabe assim? Então, várias fases, sempre coisas diferentes. Durante 7 anos era comédia, as piadas, depois educação, agora esse assunto mais sutil, lá atrás era internet, depois era não sei o que, startup, era um monte de coisa, mano, a vida toda. Então, sempre essa autovigilância de não... tem uma frase do cara lá do Arte de Viver da Índia lá, o Ravi Shankar, que ele fala: você não é tão especial quanto acha que é, mas vai ser quando perceber que não é. Algo assim. Paradoxal, muito bom. Quando eu fui para a Índia a primeira vez, que eu fui para Auroville, eu tive com o Ravi Shankar também, pessoalmente lá no ashram dele. E você sabe que o Newton Bonder, ele tem uma frase muito legal disso que você está falando. Ele diz que a gente deveria andar com 2 bilhetinhos no bolso. Um é escrito, você não é especial, e outro é escrito, você é único. Então, quando você estiver se achando o máximo tal, você pega, você não é especial. Porque, cara, a gente é de uma espécie, milhares de espécies em um planeta, em volta de uma estrela, com milhões de similares na galáxia, com bilhões de galáxias em um universo possível. Mas você é a única versão do Murilo Gun. Eu acho que a espiritualidade me trouxe muita humildade. Como você falou, né? Só de nascer na Terra você já não é tão especial. Como é que é? Se você nasceu nesse planeta, encarnando esse planeta, grande coisa não é. Maravilhoso. Então, acho que essa aproximação espiritual traz muito essa humildade, traz muito essa visão de que está a serviço, né? Como lembrar que está a serviço de uma missão que a gente talvez não lembra tão conscientemente, mas cada vez vai relembrando. E cada vez que você vai se utilizando e cada vez que você vai desapegando e não querendo as coisas tanto para si, mas para estar a serviço, cada vez você exerce seu papel, seja, como eu falei, iniciador, comunicador, de forma mais fluida e mais prazerosa e mais leve. E você sente que tá no caminho. Aí de vez em quando sai do caminho. O Roberto Tranjan, ele fala, o lance é você ser correto, né? Correto é aquilo que foi corrigido, correto. O correto é o passado, ou seja, você sai da pista, mas você corrige. Sai da pista, corrige. Você é correto porque você corrigiu após sair do caminho. E aí a importância de estar em grupo, né? Isso é uma coisa, Marcelo, muito legal, que foi para mim, assim, como nos 2 anos a gente começou a conviver numa comunidade de aprendizagem, vou chamar assim. Não é todo mundo morando junto e tal. É uma egrégora que alguns moram no mesmo condomínio aqui em Cotia, outros não moram no mesmo condomínio, mas estão próximos todo dia, outros não estão todo dia, o filho na mesma escola de alguns, mas é uma egrégora de uns 12 adultos, assim, que se expande para uns 20, assim, na órbita, que estão juntos num processo de... A gente fala que para cocriar junto, um pré-requisito é cocurar. A gente precisa cocurar para cocriar, porque se cocura... Aí, mano, se conhece profundamente e já abre todos os campos de intimidade para cocriar, né? E, inclusive, a gente tá com um espaço aqui em Cotia que a gente tá com a intenção de ativar como um espaço de natureza e tal, maravilhoso, que a gente fala que a
A gente quer criar o primeiro. Existem os coworkings, espaços de trabalho compartilhado, existem os centros de cura holísticos e tal. E se fosse a mesma coisa? Como ser um cowork and healing space? Você já ideou, perfeito. Porque já que o trabalho adoece tanta gente, não era para ser, mas acontece, já vamos se curar no mesmo canto. Então, no mesmo lugar que você vai trabalhar, tem lá um médico integrativo e já tem também nutrição e alimentação e yoga e terapias. De noite tem uma fogueira com o pajé para fazer um rezo, enfim. Então a gente tá com essa visão assim de integrar, e que para mim foi muito importante, tá sendo muito importante essa vida em comunidade pra gente ter pessoas que legal. Nos alertando dos pontos cegos que a gente não tá conseguindo auto-observar. Que legal. Você sabe que eu adoro, o meu grande sonho com a Chia é de ser uma sanga mesmo, uma comunidade de centenas de pessoas, e eu gosto de fazer essa metáfora do Pix. Eu não sei se a brincadeira de pega-pega lá no Recife era... E quando você está brincando de pega-pega, aqui em São Paulo, se fala de Pix. Quando você encosta em algum lugar, ali você não pode ser pego, né? E para mim a ideia de comunidade é quando você está no Pix. Você tem um lugar de relaxar e de se nutrir, de estar em relação. Você não precisa mascarar quem você é, você está em conexão profunda, né? E a Vandana Shiva, eu aprendi com ela quando eu fui para Schumacher em 2013, no comecinho de 2013, e a Vandana Shiva é essa ativista que estava fazendo física nuclear lá no Canadá, e aí uma mineradora ia desmatar todo o vilarejo dela, e ela resolve, sai do Canadá, vai para lá, e junta as mulheres do vilarejo dela, e aí ela se abraça na árvore e fala, se for cortar a árvore, tem que cortar todas as mulheres juntas aqui. E ela vira uma grande ativista, ela é ativista do GMO, e ela tem essa frase maravilhosa que é: uma pessoa, por mais forte que seja, não consegue fazer frente ao sistema. Uma comunidade é resiliente o suficiente para transformar o sistema. Eu acredito demais em comunidade. É muito legal essa experiência. A gente conseguiu criar, nos 2 anos aí, uma egrégora muito legal, assim, muito suave, muito leve, muito sem compromisso, muito... E acredito que isso você falou do DDO, né, esse conceito de organizações que são deliberadamente com foco no desenvolvimento, né? Você falou de propósito no começo, né? Eu acredito assim, que, mano, assim como só tem uma tendência, voltar para casa, voltar para o natural, voltar para a verdade, só existe um propósito. O único propósito que tem é você ser você, que tem a ver com a única tendência. É você ser você. Aí o que acontece? Para eu ser eu e colaborar com a única tendência, que é voltar para casa, para isso a gente inventa umas coisas pra gente se conectar, e aí o pessoal inventa, vou criar a Riachuelo para vender roupa. Pronto, eles inventam, teoricamente devia ser assim, inventam um negócio de vender roupa, mas na verdade é tudo fachada pra gente, pretexto, né? Fachada é meu filho, pretexto pra gente se encontrar, pra poder ter as relações, porque nas relações tem as tretas, a partir das tretas contém as aprendizagens que faz a gente evoluir, e pra poder manter na matéria, a gente movimenta esses pedaços de pano, né? E consegue a verba pra se manter na matéria. Mas assim, a gente tá aqui, vocês fazem o quê? Não, a gente tá buscando voltar pra casa. Mas você não vende roupa? Não, assim, a gente... Para movimentar a energia, o dinheiro e poder ter as tretas de relação, para poder aprender, a gente vende roupa. É isso mesmo. É muito bom. Você sabe que quando eu comecei nessa jornada de tentar trabalhar para trazer consciência para as organizações, eu ouvi do Jair Mogi, da Digo, falar uma coisa parecida com o que você está falando. Ele falava, cara, há 200 anos atrás, a única forma de tanta gente se encontrar e resolver seus conflitos era numa guerra. Hoje as organizações fazem o papel das guerras, né? Você não precisa ter guerrear, mas você tem milhares de pessoas se encontrando e enfrentando divergência, desafio, conflito, para poder se transformar a partir disso, né? Bem legal essa visão. Uma pergunta para tu, Marcelo. Um amigo meu fala assim, né? Ele fala, putz, tem essa metáfora do transatlântico, né? Que as empresas grandes são transatlânticos, que não conseguem fazer a curva direito, né? Titanic, é ruim fazer a curva porque é muito grande e tal... Enfim, aí ele fala assim, putz, eu acho que não tem solução para os transatlânticos. Não tem jeito. Uhum. Não, a gente precisa
soltar um bocado de botezinho, spin-offs pequenos, né? Nascendo de uma frequência de largada, né? E dos botes a gente vai ver o transatlântico afundar e a gente vai tocar o violino, vendo ele afundando e aplaudindo. E desses botes aí, em vez do transatlântico, saem 1000 botes que vão começar tudo do zero. O que é que você acha disso? Eu acho que é um ponto de vista interessante. Talvez eu fale a mesma coisa de um outro jeito, né? Há 20 anos atrás, eu tive muito forte essa intuição de serviço propósito de trazer consciência e espiritualidade para as organizações. Né? Depois de 20 anos, eu costumo brincar que o meu propósito é um total fracasso, cara, porque as organizações não estão melhores do que elas estavam há 20 anos atrás. Mas eu acredito muito, né, mais ou menos do que você estava falando antes aí do pretexto de alguma coisa para o efeito colateral ser mais importante que o pretexto. Eu acredito que servir um propósito, o efeito colateral é mais importante que o objetivo. Então, ao longo desses 20 anos, teve inúmeras pessoas que se tocaram e se sensibilizaram e se transformaram. Eu tendo a concordar com o seu amigo, porque eu acho que o mecanismo de incentivo da sociedade, baseado em resultado econômico, né, que tem essa coisa terrível de que uma baleia vale mais morta do que viva, uma árvore vale mais derrubada do que em pé. Enquanto esse for o mecanismo de incentivo, eu acho muito pouco provável que a transformação vai vir dos transatlânticos aí das organizações. Ao mesmo tempo, e aí no final de no primeiro ano da pandemia, né, 2020, eu estava muito em conflito, porque eu tenho cliente que é organização grande, eu tenho cliente que é bot, que são as startups e protótipos, e tenho cliente transatlântico. E tem um movimento nos Estados Unidos que chama Game B, e eu gosto muito dessa ideia desse movimento. E, aliás, é um negócio que provavelmente você vai curtir pelo teu propósito aí de ser um tradutor, um construtor de pontes, que a ideia é assim, o Game A, que é esse jogo dos transatlânticos, querendo ganhar mais market share, mais dinheiro, ele simplesmente está esperando para acontecer um outro jogo. E aí tem o Game B, que é as novas estruturas de uma sociedade, de uma economia, de uma cultura para emergir com questões mais inclusivas, regenerativas, baseadas em autotransformação. A grande sacada é como é que você está dentro do Game A para deixar ele menos patológico e menos doente, e ao mesmo tempo faz parte das estruturas sendo co-criadas do Game B. Porque o desafio se você está só no bot, no protótipo, você corre o risco de perder um pouco de tração. Se você está muito enfiado no mainstream, a chance de você ser abduzido por ele é enorme. Então eu gosto muito dessa ideia, acho que tendo a concordar com o seu amigo, e isso é muito complexo, né? Muito desafiador. Vira e mexe eu me pergunto, né? Eu tenho alguns clientes de empresa grande, algumas famílias, falo, cara, esses caras estão me pagando para resistir ao que eu ofereço para eles, né? É quase que insano. O cara me paga e aí ele resiste a entrar no trabalho que ele me pagou para, né? Eu tenho, de vez em quando eu percebo que um caminho, né, dentre os vários caminhos, é trazer muito para... Você falou de família, né? Eu entendi você falando de famílias empreendedoras, né, famílias que têm vários negócios e tal, mas... Isso, famílias empresárias, isso. Mas eu quis dizer no sentido da família mesmo, assim, núcleo familiar, tipo, marido e esposa, sabe? Porque se as relações são as grandes oportunidades, né, de tretas e de aprendizagem, de evolução, a relação que é o fractal, talvez, de todas as relações, é a relação com quem você acorda, olha pro lado e tá ali do lado, né? Então, é o casal, né? Então, eu sinto, para mim foi muito importante, eu e minha esposa, né, como quando a gente olhou para nossa relação, como isso manifestou em todas as relações nossas, né, e naturalmente com nossos filhos também, né. Com certeza. Então, sei lá, como se esse espaço que a gente tá começando a co-criar aqui em Cotia, esse coworking healing space, né, a minha visão eu não sei se eu quero que lá seja um lugar de times, para trazer times e tal, talvez para trazer famílias, para trazer marido e mulher, sabe? Ou a pessoa sozinha também,
para ir muito no PF, no pessoa física, no olhar as sombras, as mágoas, os perdões, porque uma executiva super hiper sabida, que comanda uma organização que fatura milhões, mas que tá no barulho, na competição, na treta, cheia de questão, quase burnout e tal. Se você cuida dela, uma visão integral de saúde, de respiração, de tecnologias de gratidão, de perdão, de constelação, se ela faz isso tudo nessa frequência, troca a frequência dela, eu não preciso falar para ela o que ela tem que fazer, não. Eu só preciso trabalhar a frequência dela, sabe fazer. É isso aí. Não, é exatamente nisso que eu acredito, trabalhar. Agora, o que eu acho legal é você também, quando você consegue trabalhar isso com um time que trabalha junto, porque tem uma força enorme quando as pessoas se encontram nesse lugar de ser humano para ser humano, entendeu? É muito poderoso, cara. E ele, eventualmente, você leva um time que tem que fazer uma coisa legal junto para um retiro desse, e esquece o que eles têm que fazer do pedaço do negócio, mas leva eles para viver uma experiência onde eles se coloquem vulneráveis como seres humanos, e é impressionante a transformação, é exatamente isso, você muda a ressonância e eles vão se encontrar em outro lugar, né? Você falou da questão do feminino como um desafio para você, né? De você integrando seu feminino, a relação com a sua mulher, com a sua mãe. Eu acho que eu entendo que você acredita que a gente tem uma parte mulher, uma parte feminina interna, né? E aí eu também tenho esse desafio nessa vida, né? A questão minha com o feminino é uma questão muito forte. Eu já falei em outras ocasiões que eu sempre tive uma sensibilidade e ela foi sufocada por conta de um abuso que eu tive na infância. Então, meu dilema sempre foi a força do masculino e deixar a sensibilidade do feminino. Eu queria propor que agora, nessa dança de cadeira e nessa troca de perspectiva, quando a gente fosse falar, e aí é um tempo para você e um tempo para mim, a gente falasse, mas falasse desse lugar do nosso feminino interno, desse feminino curativo interno, desse feminino sábio interno. E aí, como é que chama, quantos anos tem, qual é a opinião que esse seu feminino sábio interno tem do momento do Murilo atual. E eu faço a mesma coisa aqui do meu lado, e aí depois a gente troca uma bola de como é que foi a experiência. O que você acha? Você começa para eu entender. Tá bom, eu começo. Vou me identificar aqui com a minha parte feminina sábia. A gente tem essa multidão de partes internas, né? E quando eu entro em contato com essa parte, com esse personagem interno, ela é uma mulher, eu imagino que o nome dela é Ana Diaga. Diaga é Deus em celta. Então tem essa linhagem celta, druida, tem aí entre os seus 65 e 70 anos, cabelos brancos, mas aqueles cabelos brancos é como se fosse uma bruxa muito sábia, muito bela, assim, um alquimista. E a Ana Diaga é uma presença bem ancestral na vida do Marcelo e bem disponível ao longo da vida dele toda. Essa sabedoria e essa força com uma sensibilidade extrema e uma abertura ao mistério, de uma sensualidade, de uma beleza, e ela percebe que cada vez mais tem espaço na vida do Marcelo e que um pedaço importante das curas e transformações e integrações que o Marcelo tem vivido estão relacionadas à abertura que ele tem dado a cada vez mais deixar essa energia arquetípica e sábia e profunda e delicada e forte se manifestar também por meio dele nessa encarnação. Acho que é isso. O primeiro pensamento que me veio foi sereia. Engraçado que veio o primeiro pensamento sereia, e aí eu pensei, não, acho que sereia nada a ver, mas aí, por que veio? Então se veio, é o que é. A sereia me lembra essa conexão entre mundos, né? Porque, pelo menos a coisa pequena sereia, né, é a que tá mexendo com o mundo do mar e querendo conectar com o homem, né? Tá querendo, mas de um jeito sutil, através do canto, né? Apesar da palavra canto da sereia ter ficado um tema parece que tem alguma coisa pejorativa, mas enfim, o meu não é. O meu é o canto da sereia no sentido de um canto que conecta pela beleza da arte, em vez de querer conectar mundos através de detonar o outro, destruir, dominar.
mas através de estou aqui fazendo a minha arte e minha arte é bela e ela atrai as pessoas que gostam do belo, né? Porque as pessoas podem divergir em relação à religião, a filosofias, a culturas, a não sei o quê, né? A religião e a ciência brigam há um certo tempo, né? Um ou outro, né? Mas belo atrai todo mundo. O belo, o canto da sereia faz a ciência e a religião, as duas parar e ficar observando e comentando, pô, que incrível, hein? O belo, ele é unânime, né? Então, eu acho que essa força feminina que, através da expressão de uma arte sutil dela, ou seja, transbordando o que ela é, sem expectativa de querer nada, só fazendo dela, une mundos através da arte do belo, sem querer convencer, só manifestando o que é. Hoje eu cheguei nesse espaço aí que a gente está trabalhando, eu levei um grupo lá e aí eu tenho o meu jeito de explicar o espaço, né? Eu fui lá algumas vezes, mas tem o meu amigo, Dr. Luiz Cantoni, que é meio que o dono do espaço, assim, que tá lá há 30 anos, né? Então, aí eu cheguei lá e veio essa coisa de, não, eu vou explicar, porque meu jeito é bom de explicar, que eu sou bom da palavra, blá, 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 mas aí eu, não, se eu não falar nada, o que acontece? Como se explica, né? Se eu só ouvir, né? Enfim, acho que me vem essa associação do feminino com ouvir, que também foi um desafio meu, tanto de ouvir os femininos que estão ao meu redor, como de ouvir qualquer pessoa, independente de quem seja, ouvir mais. Uma coisa que eu queria compartilhar, Marcelo, é que me vem um sentimento de medo quando abordo esse assunto, porque me vem um medo, assim, medo de falar errado, medo de... Agora eu, no que eu falei agora, eu fechei o olho aqui e saí falando. Mas aí quando eu acabei de falar, já me senti possuído pelo medo, um medo assim de, eita, será que eu falei, é isso, não é? Ah, eu escorreguei, medo de escorregar assim, alguma coisa e falar o que não é e cair em estereótipos e não sei o que, sabe? É como se tivesse um medo mesmo, literalmente um medo de entrar nesse assunto e de falar merda. Uhum. Eu acho, bem legal investigar esse medo, né? Eu acho que é um presente que ele tem emergido quando a gente tocou nesse assunto, né? Talvez valha a pena aí você na tua jornada, se você aprofundar e continuar perguntando, na verdade, esse medo o que é o medo de falar merda, o que é o medo dessa inadequação, né? De abraçar e de acolher ele, talvez tenha uma pista boa aí, porque talvez refletindo, né, a metáfora da sereia que você fez, ou a conexão com a sereia, que é mais do que uma metáfora, né, essa conexão com a sereia que é arquetípico, ela é na visão de um junguiano que trabalha masculino e feminino, essa é uma energia profunda de transformação, e a transformação para a questão espiritual. E quando você foi falando, né, de ser um tradutor para dois mundos, me veio muito o dilema da sereia no arquétipo, né? Que é ser esse ser que encanta, que seduz pela estética, pelo belo, mas tem metade do corpo de peixe, e aí esse metade do corpo de peixe tem muito a ver com a conexão do inconsciente com o consciente, né? E aí me veio mais forte ainda coisas que a gente falou aqui, da tua força, do teu propósito, né, de ser esse tradutor e construtor de pontes desse inconsciente com o consciente, né? E arquetipicamente tem esse sentimento de inadequação na sereia, né? E aí acho que tem um ouro, tem um presente para você ter acessado isso, que é, de alguma forma, você escolheu estar nessa vida para fazer essas pontes, você escolheu ser metade peixe, metade ser humano por algum motivo, e isso também informa o teu propósito e não é inadequado. É desenhado, milimetricamente desenhado para você oferecer o que você tem para oferecer. Maravilhoso. E acho que talvez fazendo a ponte aqui desde o começo que a gente foi falando, né, eu pelo menos sinto isso, e a sensação que eu tenho é que você também, que esse caminho de integrar o feminino, né, homens e mulheres têm energia masculina e feminina, acho que esse é o presente. E pela primeira vez a gente pode transformar o sistema mais estrutural, patriarcal, rígido,
quanto mais homens que nem nós conseguimos assumir isso, tem esse movimento de cura que vem por essa energia, né? Então, de alguma forma, quando a gente se coloca assim, é extremamente curativo, né? Mas, meu querido Murilo, vamos para as nossas considerações finais aqui. Queria agradecer muito a sua presença e com certeza vamos ter mais conversas aqui, mas como é que você está saindo dessa nossa conversa? Eu estou saindo desafiado a aprofundar nesse assunto. Estou saindo interessado em fazer algum projeto da AXI, de vocês aí. Então, quando surgir alguma coisa aí, pense aí. Alguma demanda, alguma coisa aí que queria saber como posso colaborar nessa obra de vocês. Boa. Vamos inventar mais coisa para fazer junto aí, com certeza, Murilo. Muito legal, muito. Acho que foi muito bom ter dado. Deu muito. O errado do primeiro foi muito certo, porque colocou a gente nesse lugar bacana que a gente encontrou hoje. Foi muito bacana tudo é perfeito, sem dúvida. Se encontrar. Até o lugar que eu tô aqui sentado da outra vez que a gente foi gravar, eu tava numa cadeira que não permitiria eu sentar, e o que você propôs aí, que, entendeu? Tudo é perfeito. Tinha que ser aqui, que esse sofá aqui é mais gostoso. Muito bom, muito bom. Lembrando aqui do Metadoxo, né, o nosso podcast, que a ideia é que todo mundo tá certo até certo ponto. E que a gente continue navegando aí. Vamos falar mais, Murilo. Vamos inventar coisa aí pra fazer junto, cara. É nóis. Valeu, turma. Um cheiro. Valeu.